Olá, sejam bem-vindos a mais um Força na Peruca. Olá, Cris Monteiro. Olá, Madá querida. Você com essa cara de quem nunca pegou ônibus. A Cris não sabia o que queria dizer a palavra baldeação. Bom, a história da Cris Monteiro você confere no livro dela, Força na Peruca é Nós. O livro dela é Careca de Saber, que eu recomendo muito. A Cris agora é vereadora da cidade de São Paulo. É uma mulher que tem uma carreira estrelada em banco internacional, daqueles que a gente não sabe nem falar o nome. Mas a Cris vem da zona norte do Rio de Janeiro, lutou o caminho todo dela para chegar lá. E é por isso, né, Cris, que a gente resolveu trazer gente que tem força na peruca aqui, né? É, gente bacana, com muita força na peruca. Esse é o nome, né? Para a gente fazer com que as pessoas muito interessantes, tenham uma história para contar, esteja aqui conosco. E olha, a mulher que está aqui com a gente, ela é uma pessoa doce, que mexe com um assunto, meu Deus do céu, tão espinhoso. Uhum. É espinhoso porque é difícil de falar, é difícil de ouvir. E ela é muito certeira, deve ter gente que fica com ódio porque não fica pedra sobre pedra. Ela vai lá e mexe. Ela é advogada, professora, é doutora em Direito Constitucional. Gente, isso é chique pra caramba, hein? Já foi delegada de polícia essa mulher. Será que ela andava com algema na cintura? Ah, vamos saber tudo. Tem um trabalho dentro da política, em área de secretariado, transitou por diversas áreas da administração pública e há alguns anos ela é o rosto do Instituto Liberta. É uma organização que trabalha no enfrentamento da violência sexual, sobretudo de meninas. É um tema que está aqui em voga e tem que ter muita força na peruca para lidar com isso, né? Em particular, nessas últimas 2 semanas, onde a gente falou muito, né? A imprensa falou muito, as mulheres falaram muito sobre o PL chamado PL do aborto. A gente está aqui com a querida, ela é uma amiga querida, uma mulher que eu tenho uma admiração assim daquelas grandes, a forma como ela fala sobre esse assunto, Luciana Temer. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, meninas. Eu tenho uma admiração muito grande pelas duas e é verdadeiro isso, né? Acho que vocês sabem, porque eu te acompanho aí em todos os lugares, no jornal, na Menina, UOL, vou infartar aqui. E a Cris, que eu também acompanho o trabalho na Câmara e a gente, né, tem uma relação aí de amizade, né, Cris? Então, estou muito feliz de estar conversando com 2 mulheres tão inteligentes e potentes. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Ai, a gente que está feliz por ter trazido você aqui, Luciana. Eu queria começar com uma pergunta que nunca me sai da cabeça quando eu vejo o seu trabalho. Esse tema é um tema que ninguém escolhe por acaso. Porque ele é muito dolorido, ele é muito difícil. Você precisa ter uma causa maior para conseguir trabalhar com enfrentamento de violência sexual. Quando envolve criança... Nossa. Como que você chega nesse lugar de lidar com isso? Porque você transita por muitas áreas, né? Então, acho que vou te decepcionar. Primeiro porque eu não escolhi esse tema, né? Na verdade, não seria o meu tema da escolha nunca. Até porque eu não entendi a importância dele quando eu fui convidada pelo Eli Horn, que é empresário, né, fundador da Cirela, um grande filantropo. Eu estava no final da gestão do prefeito Fernando Haddad, como secretária de assistência social do município, e o doutor Eli me chamou para uma conversa para falar de exploração sexual de crianças, e ele estava num momento muito indignado, ele queria fazer alguma coisa. Na verdade, ele dizia que tinha uma missão dada por Deus há muitos anos, e que ele sentia, ele é muito religioso, né? E que ele sentia que ele tinha que enfrentar essa questão. E, na verdade, ele me chamou só para conhecer dados que eu tinha do município de São Paulo. E aí a gente conversou muito e a conversa foi seguindo. Ele é uma pessoa muito especial, assim, de verdade, em muitos setores. E ele falou para mim, então, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, o que você acha? E eu falei para ele, eu acho que você vai jogar dinheiro fora, porque você não entende nada deste assunto. e precisa entender que violência é essa. Mas quando eu dizia isso, na verdade, é que eu também não entendia nada deste assunto. Só que, como é que é em terra de cego quem tem olho é rei? É. Então, eu estava ali em terra de cego quem tem olho é rei. Porque eu não sabia coisas que a maioria das pessoas não sabiam e a maioria
democracia, acho que assim, boa parte não sabe até hoje, né? Sobre esta violência. Então, eu vou dizer, quando ele me falou, vamos então montar um instituto para trabalhar a violência sexual contra crianças, meninas, ele sempre fala em meninas, hoje que a gente aprendeu, né, que eu falo para ele também dos meninos, mas por conta das meninas que ele chamava de escravas sexuais, e eu falei, doutora Eli, esse assunto é muito triste, violência sexual infantil é uma coisa muito triste, mas por que o senhor não escolhe enfrentar um problema mais estrutural da nossa sociedade, como, por exemplo, violência contra a mulher? Então, esta foi a minha fala, Madá, para ele, porque eu não achava este tema importante. Mas ele me disse duas coisas. Uma é essa, que era uma missão que Deus tinha dado e ele ia cumprir. E dois, que ninguém falava desse assunto. Nessa segunda parte, eu falei, o senhor tem razão, ninguém fala desse assunto. Então, vamos falar. Nós somos um instituto de comunicação e conscientização. Nós não atendemos vítimas, né? Então, eu falei, vamos falar disso, tá bom. E eu sou obreira, sabe? Me dá uma missão, sabe? Missão dada, missão cumprida. Né? Eu fui estudar esse tema. Hoje, ele é um tema para mim. E independente de eu estar ou não à frente do Liberta, e acho que é bem importante as pessoas falarem, você é uma militante, como você se dedica ao Liberta. Sim, mas eu sou contratada, né? Eu sou paga para tocar um instituto, que é o Liberta. Hoje, independente de eu estar ou não à frente do Liberta, eu seguirei militando nesta causa, porque eu entendi que esta é uma violência estrutural no país, né? Então, não escolhi esta causa, mas hoje ela é a minha causa, porque eu entendi. Eu brinco que é como o crente que viu a luz. Eu vi a luz, agora eu quero que todo mundo veja o que eu vi. Não, essa história é incrível, né? Porque ela é procurada, porque ela tem dados, porque foi secretária de assistência social, então a pessoa procura, ele quer falar de um assunto, ela sugere, não. Vamos falar sobre violência contra a mulher, e agora ela pegou para ela, porque talvez os números, os dados, né? Que a gente ajudou a produzir. Então, fala sobre isso, que eu queria escutar. Esses números, eles são, e você tem eles tão bem, você fala tão bem sobre, toda vez que eu ouço, é estarrecedor. Você sabe que, quando eu falo, eu digo sempre que eu tenho quase um constrangimento desta minha fala, mas, ao mesmo tempo, eu me absolvo, porque os dados não existiam. Você tinha, já há muito tempo, o discurso do enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente a violência sexual contra a mulher, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que eu reputo um dos elementos assim, mais sérios para a gente pensar políticas públicas de enfrentamento aos crimes, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele vinha já há alguns anos, nos anuários, batendo na questão da inadmissibilidade do número de estupros no Brasil. Então, a gente tinha na cabeça que o número de estupros era muito grande. Quem é estuprado no Brasil? Mulher. Mulher é estuprada no Brasil. Este convite foi em 2017. Na verdade, no final de 2016, 2017 a gente criou o Instituto. E aí a gente começou também numa provocação. Tá bom, mas quem é esta mulher? A gente quer entender quem é esta mulher. E eu tenho um diálogo muito bom com a Samira, com o Renato, do Fórum Brasileiro, né? E comecei a escrever bastante para a Folha de São Paulo também, porque tínhamos uma parceria com a Folha. E esta provocação, na verdade, acho que fez com que o Fórum também falou, não, vamos separar o estupro do estupro de vulnerável, né? Porque o estupro é o estupro com violência e tal. E o estupro de vulnerável é qualquer relação sexual que um adulto tem com um menor de 14 anos, menina ou menino. Mas você veja que a desimportância deste tema era tão grande que as delegacias de polícia, eles não separavam estupro do estupro de vulnerável, eles põem estupro, apesar de serem dois crimes distintos. E aí o Fórum, num trabalho hercúleo, separou as idades. E aí, pela primeira vez no Anuário Brasileiro de 2019, nós pudemos enxergar que mais de 50% dos estupros praticados no Brasil eram contra menores de 13 anos. E o Fórum tomou para si também essa responsabilidade de levantamento desses dados e foi aprimorando, né, esses dados ano a ano. O último dado que nós temos é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, referente aos boletins de ocorrência 2022, e de todos os estupros registrados no país, 61,4% foram contra menores de 13 anos. Não é nem falando de vulnerável, que é mais amplo. É menores de 13 anos. 86% meninas, 14% meninos. Faz uma diferenciação para mim, por ignorância. Você falou, não é nem de vulnerável. Sim. Qual é? Vou te dizer, porque assim, na verdade, a tipificação penal, o crime
de estupro vulnerável, ele implica em menores de 14 anos ou pessoas com deficiência que não têm condições de consentir em razão da sua deficiência, ou pessoas que estejam momentaneamente sem esta possibilidade. Então, por exemplo, uma mulher bêbada, um sujeito que tiver sido drogado, enfim, pessoas que não tiveram a possibilidade de um consentimento. De dizer sim ou não. Agora, quando você pega, a maioria dos estupros de vulnerável registrados são contra menores de 13 anos. E o Fórum, realmente, hoje ele tem o cuidado de separar o estupro de vulnerável total, o número total de estupro de vulnerável, e o que é menor de 13 anos, para a gente ter essa visibilidade. Agora, você falou dos boletins de ocorrência. A gente pode afirmar que esse número é subrepresentado? Os boletins de ocorrência, quem que... Né, as pessoas não estão indo ou estão indo fazer o boletim de ocorrência? As pessoas nunca foram, né, fazer o boletim de ocorrência. Eu acho que tem um estudo do IPEA que estima, na verdade, que 8,5% desses estupros são denunciados. 8,5%. E a gente encomendou, o Liberta encomendou com a Folha de São Paulo, uma pesquisa que foi realizada em 2022 e até virou capa de manchete do domingo da Folha, que era sobre o silêncio desta violência. Então, o que a Folha fez, e de forma muito cuidadosa, foi uma pesquisa que a gente desenhou, assim, porque a gente sabe que é um assunto muito delicado, não dá para chegar, né, fazendo as perguntas, então foi feito com tablet, anonimamente, mas foram entrevistadas pessoas do Brasil inteiro, de todas as classes sociais, maiores de 18 anos, e do número de pessoas entrevistadas, do grupo, 32% reconheceram que foram vítimas de alguma violência sexual antes dos 18 anos. Tem diversos tipos de violência sexual, não só o estupro, né? Mas reconheceram que foram vítimas. Desses 32% que reconheceram, só 11% denunciaram. E só 26% tiveram coragem de falar para alguém. Eu acho esse dado, mais impressionante quase do que a denúncia. Porque é o constrangimento da vítima. Né? É assim, eu passei por isso, mas... de alguma forma ela se sente culpada, ela se sente responsável e ela se envergonha, né? Claro. Ela, ele, dependendo da vítima. Então, eu acho muito impressionante. E quando tem mais um dado, que é o seguinte, quando as pessoas eram perguntadas por que elas não denunciaram, a resposta mais significativa foi para não envergonhar a minha família. Né? Para não expor a minha família. Porque a gente sabe também, pelos dados do Fórum, que mais de 70% desses estupros de crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, praticados por familiares. Então, é sobre isso que a gente está falando. E esta é, sim, uma violência estrutural no país. Se a gente não enfrentar, a gente não consegue cuidar de outras mazelas que a gente tem olhado. Eu tenho duas perguntas. Madá, desculpa, aí a pesquisa, quando você fala... que fez para o Brasil inteiro, ela revela que isso está em todas as camadas sociais, ou seja, não são só as pessoas de baixa renda que estão sofrendo isso. É uma epidemia, é epidêmico? Eu acho que é epidêmico. Eu uso a palavra epidemia assim, sem constrangimento. Eu acho que a gente tem uma epidemia de violência sexual no país. E sim, é interessante, quando a gente olha, né, a gente consegue extrair muitos dados dos boletins de ocorrência. Os dados que estão ali visíveis. Mas não tem o dado da classe social. Então, veja, o que é razoável? Eu acho que assim, é complicado. Você não vai pedir num boletim de ocorrência o dado de quanto você ganha. Quantas televisões tem na sua casa. Não dá. Eu acho que não dá. Não dá. Então, a gente tem que achar outras formas de compreender isso. Sim, pela pesquisa a gente vê que isso está muito... em todas as classes sociais, né? Uma violência democrática, eu costumo dizer. Então tá em todas as classes. Mas tem uma questão que eu também acho que é importante. Acaba aparecendo mais, isso a gente percebe, quer dizer, aparecendo por registros, as violências que são praticadas contra pessoas mais vulneráveis. Por que isso? Porque acho que no caso das famílias mais ricas, isso é um constrangimento muito maior. Maior, né? E o silêncio é muito maior. E aqui eu gosto de fazer um paralelo entre a violência contra a mulher e a violência sexual e violência doméstica contra a mulher e violência sexual infantil. Porque quando eu fui delegada, há mais de 30 anos atrás, era a Delegacia de Defesa da Mulher. Não tinha Lei Maria da Penha, não tinha crime de feminicídio, não tinha nada disso. Tudo isso é muito recente. Essa construção, gente, é dos últimos 30 anos. Quando eu falo, os meus filhos têm 21, 22 e 23 anos agora. Quando eu falo para eles que
eu fui delegada numa época que não tinha uma Lei Maria da Penha, eles falavam, mas como quando você isso? faz? É Jurássica, não tinha Lei Maria da Penha? Não, eu estou falando de 30 anos, né? Então, a gente está... Agora, o que acontecia? Na delegacia, nessa época, a mentalidade da sociedade, no imaginário da sociedade, mulher vítima de violência era mulher preta periférica. Entendeu? Então, é ali que acontece. É naquela comunidade ali, sabe? Gente que não teve educação. Esse era o preconceito social. Depois de muita luta feminista, dos movimentos sociais, colocarem esta pauta na sociedade e quebrarem o constrangimento, hoje você tem Ana Hickman, Luísa Brunet, você tem todas contando violências que sofreram, né? E a gente sabe que esta violência doméstica e violência contra a mulher está em todas as classes sociais. Muito bem, quando você fala hoje de violência sexual infantil, ainda o imaginário da sociedade vai para a criança periférica, largada sem família. E esse estereótipo precisa ser rompido. E você falou uma outra coisa quando você fala sobre esses dados, que é que a gente precisa enfrentar, né? O enfrentamento. E eu fico, quando eu te escuto na imprensa, eu te vejo, como enfrentar isso, né? Porque é uma questão, eu não sei se passa, né? Vamos lá, os homens estão violentando essas meninas, a questão da violência sexual contra a mulher, as meninas e tal. A gente precisa chamar esses homens e falar para eles não façam isso. É uma ignorância muito grande da minha parte, e eu acho que de várias pessoas. Como enfrentar isso, Luciana? É uma questão cultural, né? Eu acho que as coisas mais difíceis da gente enfrentar são as questões culturais. Nós somos um país machista, adultocentrista, e que sente a criança, né, como objeto, a menina especialmente como objeto, a menina e a mulher como objeto no país machista. Mas eu acho que assim, a coisa mais difícil é a gente enfrentar questões que são culturalmente enraizadas. Então, acho que a primeira coisa é a gente enxergar. Né? Aceitas de forma não dita. Porque o que é aceito explicitamente, a gente pode brigar e tal. É como a questão do racismo, né? O Brasil está começando a entender que nós somos um país racista. Mas até também alguns anos atrás, não, o Brasil não tem racismo. Não tem racismo. Então, assim, a gente está começando a aceitar que existe um racismo no Brasil, que foi naturalizado e, portanto, não visto. É como se não existisse. Quando a gente não fala sobre alguma coisa, é como se ela não existisse. Né? Então, a violência sexual infantil, ela tem muito essa característica. Ela é algo que está enraizado. Então, a gente tem que quebrar vários estereótipos para poder mudar essa cultura. Acho que um deles, que a gente bate bastante nessa tecla, é quem é o abusador, né? Quem é o estuprador. Porque também no imaginário da sociedade, o estuprador ou é aquele cara do saco que vai pegar sua filha e levar embora, né? Seu filho. Isso. Ou então é a figura do pedófilo, né? Que eu falo sempre entre aspas, porque eu acho muito perverso a gente ficar batendo nessa tecla de pedofilia, porque pedofilia é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Mas o que eu digo é o seguinte, não importa se o cara foi diagnosticado como pedófilo ou não foi. Se praticou um crime, porque uma coisa é doença, outra coisa é crime. Se praticou um crime, não importa se é pedófilo ou não é pedófilo, tem que responder pelo que praticou. Mas o que é importante a gente dizer é que tem estudos que mostram que menos de 20% dos homens presos por abusar de crianças podem ser diagnosticados com o transtorno mental da pedofilia. Ou seja, se você está falando que só 20% desses estupradores são de fato pedófilos, quem são esses 80%? Não é? Esses 80% estão autorizados pela nossa sociedade. Não é? Eles fazem porque eles se sentem no direito de fazer. E porque eles viram isso acontecer de forma impune durante muito tempo. A gente está falando... É horrível falar o termo cultura para se referir a isso, né? Toma o maior cuidado com isso. Mas, de fato, é uma cultura que vai se perpetuando e é uma violência também geracional. As famílias vão suportando isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa escancarar para poder olhar. Porque se a gente não faz isso, o que a gente fica construindo, Cris? É como uma doença que você diagnostica de forma errada. Você dá o remédio errado que não resolve, não é? A violência sexual infantil, se a sociedade não entender que cara ela tem e por que ela acontece, como ela acontece, que é outra questão, a gente não consegue construir a solução.
Por isso é muito importante a gente falar que esta violência de estupro, ela é preponderantemente contra crianças e adolescentes. A gente está falando de até 13 anos, mas quando você olha a curva desta violência, do estupro, você tem um ápice de meninas de 10 a 13 anos, né? Ela vai subindo, aí tem um ápice de 10 a 13 anos, ela cai um pouco até 17 anos e depois vai para o chão. 18 para frente, quase você não tem casos de estupro, né? Então, quem é estuprado no Brasil são meninas até 17 anos de idade. Essa é a curva do estupro. Se a gente não olha para isso, não entende isso, a gente fica falando, se a gente não entende quem é o estuprador, em castração química. Não é? A gente fica, uma parte da sociedade celebrando a aprovação de um projeto de lei que prevê castração química. É uma coisa... Que é aquela coisa, eles copiam algo que existe, por exemplo, na Alemanha, quando alguém tem um diagnóstico de pedofilia, porque isso se confunde. Ataca uma criança, fala que ele é pedófilo. Não é. O pedófilo, ele nunca teve uma relação com uma pessoa adulta na vida. Ou ele nunca teve nenhuma relação sexual, ou ele atacou uma criança. Mas o pedófilo ele não é casado e é pedófilo. Isso não existe. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem esse transtorno, ela pode se voluntariar para receber a castração química, para que ela não tenha mais nenhum impulso sexual. Porque o único impulso sexual que ela tem é com criança. Então, ela elimina a sexualidade da própria vida. Não vai ter vigilância, não vai ter nada. É isso que existe. Só que isso dá conta de 20% só. Isso. Daria em tese. Os outros 80%, inclusive essa coisa do pedófilo que você fala, isso eu tenho um ódio, porque já me cancelaram na internet 500 vezes por causa disso. Eu tenho um ódio porque criaram essa história de falar que todo mundo é pedófilo. Aí chega o estuprador de criança lá, pede para fazer exame psiquiátrico. Se der pedofilia, não diminui a pena. Mas aí, como o público demora, ele paga alguém, acha outra, ele é doentinho, vai sair antes. Acha outra doença que reduz a pena. Então, existe até um mercado de como aliviar para esses caras. E a sociedade, que em tese está contra, ajuda eles espalhando que é todo mundo pedófilo, dando abertura para eles pedirem exame. Eles parecem que dominam, né? Isso é muito importante o que você está falando, porque, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que leio, que te escuto, que estou ligada, tem interesse, eu não sabia que era 20% considerado... É um estudo publicado, na verdade, é um doutorado da USP, da área de psiquiatria, inclusive orientada pelo Arthur Guerra. Né? Então, é muito interessante esse estudo. Agora, isso que você falou é muito importante, porque as pessoas elas vão se atrapalhando nos conceitos, né? E você falou que você apanha, eu apanho pra caramba. Imagina. Nossa, gente, eu falo essa história de pedófilo é uma pessoa doente, justamente para tentar explicar que não é sobre isso que a gente tem que falar. Você tem que separar. Pedófilo é pedófilo, é doente, não importa. Portanto, é o seguinte... Alguém teve relação sexual com menor de 14 anos? É estupro. Acabou. É sobre isso. Não importa quem é esta pessoa. Acabou. E a gente tem que olhar para isso para entender. E ver que é isso, né? 80% não são. Então a gente tem que falar de outra coisa. Não é de pedofilia. Até porque, também no imaginário da sociedade, o pedófilo é um maluco. E aí você bota a lente para procurar quem? O homem do saco, o pedófilo maluco, não sei o quê. E aí você não olha para quem? Pro seu irmão ali que tá com a sua sobrinha, com a sua filha, né? No sofá da sala. Você não olha pro seu companheiro que tá vendo a sua filha tomar banho no banheiro. Então, assim, porque você desloca para um outro imaginário. Por isso você não consegue admitir que isso está dentro da sua casa e perto. E até que ponto, você está falando isso aí, está me vindo algumas coisas na cabeça, né? A sociedade, ela não quer discutir sobre isso, então põe na conta do pedófilo e tal. O fato de nós termos, e até para legislar, para pensar em políticas públicas, né? A gente tem câmaras, assembleias, o Congresso Nacional dominado por homens adultos, não estou chamando ali nenhum deles de estuprador, nem me passei por... Mas assim, como a gente tem uma população dominada, uma população machista, essa é uma discussão que ela não quer ter lugar, né? Porque quem nos está legislando são justamente homens que não querem discutir esse assunto. Eu concordo com você, sem dúvida nenhuma.
Mas quando eles querem discutir, não são só homens, tá? A gente tem mulheres discutindo de forma muito equivocada. Ótimo também, ponto. infelizmente, né? De forma muito equivocada. Equivocada porque não faz uma análise profunda de que violência é esta. E joga pra galera, né? Então, assim, jogar pra galera, eu sou contra. Que é um pouco a ala punitivista também, que só acredita em encarceramento. Então, um problema que a gente tem no Liberta, que a gente está conseguindo, acho que vencer, é que toda vez que você fala em violência sexual, todo mundo acha um absurdo e vamos aumentar a pena. Não, amigo, se 10% denunciam, o que adianta aumentar a pena? Não é sobre aumentar a pena já é alta. Né? Remédio errado de novo, já né? é remédio errado de novo, porque não é que você não precisa punir, você precisa punir, a punição é alta. Agora, se 10% denunciam, não tem punição. Se você tem juízes, promotores, delegados que não entendem o que é esta violência, e quando chega ali um desembargador que abusou da neta, eles olham e falam, não, mas é o desembargador, não abusou da neta. Entendeu? Então, aí você tem uma coisa, você precisa redesenhar essa discussão na sociedade. Veja, também tem um fato que é bem importante, que a gente foi aprendendo na violência contra a mulher, porque a gente foi falando. Então, por exemplo, quando você falava em violência contra a mulher há 30 anos atrás, você mandava para fazer exame de corpo de delito, porque tinha que ter uma marca, né? Então, tem que ter marca. Cadê o roxo? Cadê o... A Lei Maria da Penha veio e disse, olha, tem violência psicológica, tem violência patrimonial, tem muitas violências que não são físicas e que são igualmente violências e destruidoras. Né? A gente já entendeu isso como sociedade. Quando você pega a violência sexual infantil, qual é a primeira coisa? Vamos fazer perícia. Tem uma perita criminal aqui de São Paulo que eu adoro, que é a doutora Mariana Ferreira. Ela fala muito sobre essa questão da violência sexual e ela diz o seguinte, quando ela pega uma vítima, criança, de violência sexual, estupro, porque também é importante explicar para as pessoas que o estupro não pressupõe penetração. Isto era antes de 2009. A partir de 2009, o estupro foi redesenhado no Código Penal e hoje qualquer ato libidinoso implica estupro. Muito bem. Então você vai lá, a menina denunciou para a mãe o tio. A mãe vai lá e faz a ocorrência policial. Vai fazer o laudo médico, negativo. Não tem nenhuma marca. Negativo. Aí a doutora Mariana fala, como é que eu explico, às vezes, para um delegado, mesmo para uma delegada, que o fato de não haver marca não significa que o estupro não aconteceu. Esse complexo. Entendeu? E aí fica a palavra do homem, e aqui também tem uma diferença, porque se o homem for um ex-presidiário, é certeza que ele fez. Mas se o homem for um médico, a criança inventa, né? Criança tá sonhando, ela tá... Criança inventa, né? A gente tem que entender que criança inventa sim, graças a Deus, porque a criatividade é super importante. Pena que a gente inventa pouco depois que a gente fica adulto. A gente devia continuar com esse poder de invenção, né? Mas a criança inventa sobre o mundo dela. Ela não pode inventar sobre o que ela não sabe. Né? Então, acho que a gente precisa prestar atenção nisso. E a questão também, uma vez uma pessoa que tinha sofrido uma violência sexual optou por não denunciar e se vingar do cara. E eu falei, mas por que isso? Ela me disse assim, porque eu não quero passar a ser definida pelo que ele fez comigo. Ela falou, eu vou ser eternamente a estuprada. Não vou, eu vou me vingar. E se vingou dele de outra maneira. Mas já uma mulher adulta. Agora, dentro das famílias, quem é esta criança que foi vítima? Ela é uma vítima que precisa ser cuidada ou ela é alguém que cria problemas? Ela é alguém que cria problemas. A experiência que a gente tem, né, é de que quando uma menina denuncia uma violência, em muitos casos, ela é a menina que destruiu a família. Vamos entender por quê. Quando você tem uma menina de uma alta vulnerabilidade social, muitas vezes o homem é aquele que bota comida dentro de casa. Né? E a hora que ele vai preso, porque este homem de alta vulnerabilidade social pode ser preso. Então, a hora que ele for preso, a menina destruiu a família. Então, esta é uma questão. Se for um padrasto, muitas vezes a mãe disputa com a criança, porque nós sabemos que no Brasil muitas mães têm pouquíssima diferença de idade com as filhas.
né? Porque a gravidez na adolescência no Brasil é gigante. Nós temos, por hora, 2 bebês nascendo filhas de mães menores de 14 anos. Por hora no país. Isso é registro. Olha isso. Então, a gente está falando desta realidade. Então, todas essas situações. Agora, numa classe social mais elevada, é um grande vexame para a família, né? É um horror, é uma vergonha gigante. Então, de fato, a menina sofre sempre. E o menino também, né? A gente não pode esquecer dos meninos. 14% dos estupros são praticados contra meninos. E aqui, Madá, eu acho que se a gente tem subnotificação de meninas, e tem muita, dos meninos é muito maior, porque num país machista como o nosso, claro, um menino que é submetido a uma violência por um homem, ele tem a sua masculinidade questionada a partir daí. E aí, a família não quer. E o próprio menino pode não querer. E aí, silêncio. Se este menino foi submetido a uma violência por parte de uma mulher mais velha, o que ele é? Um sortudo. Ai, meu Deus. Quantas vezes a gente escuta a história de o menino eu tinha 12 anos, transei com a minha prima que tinha 40. Entendeu? E aí o que ele é? Conta vantagem para os amigos, porque ele é um sortudo quando este menino foi estuprado e vai ter as consequências psicológicas de uma criança que teve o seu desenvolvimento sexual saudável, natural, né? Respeitado. Então, a gente precisa olhar para todo esse contexto. Agora, de fato, a menina e o menino vítimas de violência sexual, ele sempre acaba sendo revitimizado para além da violência. Seja porque ele passa a ser a pessoa que destruiu a família, né, que estragou aquela harmonia, seja porque ele, na verdade, explicita, né, enfim, um silêncio muitas vezes traz à baila violências anteriores da família. Isso é um ponto também. Porque, de repente, um neto vai contar alguém que já tem uma longa carreira com as sobrinhas, com as próprias filhas, com a irmã da mulher, e que ninguém nunca sabia, era aquele não dito. Aparece uma neta e abre a boca, e aí arruína todas as relações de todo mundo ali que calou. Você sabe que isso é muito comum. A gente escuta casos de pessoas que explicitam isso, né? Uma vez eu escutei uma mulher, ela deu uma entrevista para mim, ela tinha 26 anos, estava fazendo faculdade, eu tinha feito a faculdade, e ela teve uma depressão muito profunda e tentou suicídio. E quando ela tentou suicídio, ela foi atendida e tal. E o médico, ela contou para o médico que ela tinha sofrido um abuso por parte de um tio. Uma família, sabe aquela família grudada do WhatsApp? Que todo mundo da família está no WhatsApp? E uma filha única, super protegida pelos pais. E aí, o médico falou para ela, o psiquiatra, olha, eu vou te medicar, eu vou não sei o que, não, você vai ficar bem. Mas você tem que falar sobre isso. Se você não falar sobre isso, vai ser muito difícil você, né, cuidar dessa dor. E ela contou para os pais. Isso acabou vazando para a família, os pais ficaram muito, né, arrasados, como é que a gente nunca viu e tal, não sei o quê. E aí várias primas começaram a contar que também tinham sofrido abuso. Né? Exatamente o que você falou. Mas começam a contar. E aí ela falava assim, mas se a fulana, que é muito mais velha que eu, sofreu, se ela tivesse contado naquela época, eu não teria sofrido. Não é? Se na hora que aconteceu. Mas tem uma coisa que é importante também, que acaba a entrevista ela me contando. Então, com tudo isso, o grupo de WhatsApp da família continua. É muito doido. Ai. É muito doido. E passado um momento inicial, parece que tudo meio que se acomoda. Vamos tocar a vida, né? Eu tô te escutando, eu fico desiludida, porque parece um problema e uma questão que por onde a gente olha, por onde a gente vai, fala assim, como resolver? Por outro lado, Luciana, você está aí e você está falando desse assunto com tanta propriedade, você está abrindo uma caixa, né? A conversa ela é tão difícil, ninguém quer escutar. Mas você está aí, você está insistindo, você está na imprensa, eu te vejo. Então, assim, é muito bom ter você, francamente, assim, sem nenhum puxa-saquismo, não tem mesmo. Porque eu escuto e eu falo, nossa, não tem saída isso. Mas a saída começa
Mas você sabe que eu nunca me propus a resolver esse problema. Eu acho que isso é bem importante dizer. Que bom. Eu nunca que me bom propus. E que ruim. Não, eu nunca me propus porque eu acho que não é numa geração que se resolve. Quando eu me comprometi com o Dr. Eli, eu falei para ele, falei, olha, em 10 anos, o meu compromisso com o senhor e com essa causa em 10 anos, a gente vai fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil. Esse é o meu compromisso. Porque se a gente começa a falar e começa a convidar as pessoas a entenderem o que é esta violência e falarem dela com propriedade, né? Porque, por exemplo, a imprensa. Eu sinto nesses 7 anos, a gente está no 8º ano de existência do Liberta, a imprensa se qualificou muito. Porque, na verdade, só me procuravam para falar de casos policiais, de questões horríveis, com aquela coisa meio, sabe, tipo programa policial. Ai, que horror, que não sei o quê. E aí eu falava sempre, olha, eu falo sobre este caso se você constar na matéria que são tantas meninas estupradas por hora, que este é um caso que apareceu, mas isso acontece todo dia, em todo lugar, em toda a classe social. Então, eu sinto hoje que a imprensa também foi se qualificando para falar desta questão. Acho que essa vantagem a gente... vantagem não, assim, esse mérito a gente teve, né, de conseguir e de forçar muito. Eu escrevo muito, eu falo muito, eu sou Caxias, então eu estudo muito, eu pesquiso muito, porque a gente tem que tratar com dados, né? A gente acho que assim, os institutos de pesquisa que se aprofundavam nesta questão e tem se aprofundado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem sido um parceiro incrível. Há 2 anos eu escrevo um artigo sobre análise dos dados, então a gente troca muito a respeito disso. A gente conseguiu, por exemplo, quer ver um dado, que é um dado super importante e que não consta do boletim de ocorrência, a gente entende que é importante, quando é a escola que denuncia. Tinha que ter um campozinho dizendo quando a denúncia chegou para a escola. E a gente conseguiu, a Duda Salabera, deputada federal por Minas Gerais, ela, numa conversa com a gente, topou apresentar o projeto. Agora ela apresentou o projeto de lei, fazendo isto obrigatório. Quer dizer, não é nem dizer nada, é um campo dizendo denúncia que chega pela escola. Por que isso? Porque o Liberta aposta na escola como espaço de proteção. Ora, quando a gente vê que essa violência é intrafamiliar, aonde é que essa criança vai pedir socorro? Onde ela vai encontrar um adulto de confiança? É na escola. E mais do que isso, a escola pode proteger essa criança. Então, intuitivamente e de forma empírica, né, da época que eu fui delegada, a gente sabe que a escola é responsável por muitas denúncias de violências em geral contra crianças. Né? E agora querem aprovar a educação domiciliar. Então, a gente está batendo muito, foi aprovado na Câmara, a gente está fazendo um advocacy no Senado, está na Comissão de Educação do Senado, porque não é sobre uma questão pedagógica. A questão é a seguinte, a violência contra crianças e adolescentes no Brasil, ela é intrafamiliar. Esses dados existem. A escola é um espaço muito importante. Né? Eu faço questão de dizer, eu não acho que famílias que querem educar em casa são abusadoras, não é nada disso. É sobre um dado que, se tem uma criança em risco por não ir à escola, a gente não pode permitir que isso aconteça no país. Claro. E, Luciana, eu não tenho certeza se você foi convidada, se a gente conversou para você vir aqui antes ou depois, mas é inevitável a gente falar do PL do aborto, acho que é assim que ele está sendo chamado, né? Que gerou aí tanta discussão, né? Então, é muito apropriado o seu momento aqui, para quem vai assistir isso, eu não sei em que momento a gente vai botar no ar, mas a gente está falando com a Luciana no momento em que esse projeto está sendo discutido na Câmara. Parece que agora, por conta da pressão social, há aí talvez uma conversa de passar esse projeto para o 2º semestre, seja lá para quando, mas a gente não pode não falar do assunto, né? E você tem sido uma pessoa que tem falado muito sobre esse assunto. Eu queria que você conversasse com a gente, com quem nos está ouvindo, sobre esse projeto, vamos dizer assim. Tá bom. Mas acho que é importante dizer o seguinte, né, Cris? Primeiro, este não é o único projeto. Vamos falar o que diz esse projeto primeiro, né? Esse projeto diz o seguinte: nós sabemos que o aborto no Brasil é crime. Ele é crime salvo em 3 situações: perigo de morte para a gestante, caso de gravidez decorrente de estupro, ou, por decisão do Supremo Tribunal Federal, se o feto é anencéfalo. Então, são só essas 3 possibilidades. Muito bem. Então, o que o projeto de lei diz?
Se uma mulher pratica um aborto criminoso, né, ajudada por um médico ou por qualquer outra pessoa, ela vai responder pelo crime de aborto. Mas se esse aborto acontecer, essa interrupção acontecer depois da 22ª semana de gestação, ela não responderá por aborto, mas por homicídio, cuja pena é muito maior. E aí aquela discussão que se colocou, né? Quer dizer, 20 anos, a pena da mulher que abortou, né, é muito alta, quer dizer, é desproporcional com qualquer relação que ela possa ter feito. Aqui, na verdade, falam do estupro, né? Depois, então, vamos falar do estupro. Mas sobe para 20 anos. O que está indignando muitas pessoas, mais do que tudo, é que se ela sofre um estupro e ela vai recorrer ao aborto legal depois da 22ª semana de gestação, ela pratica crime. Ou seja, se ela fizer este aborto decorrente de uma gravidez decorrente de estupro após a 22ª semana, ela não pode fazer. Primeiro que ela não vai poder fazer, porque se ela fizer, o médico fizer, está cometendo um crime. Crime de homicídio. E aí a discussão que eu tinha trazido para outra questão, mas não é dessa, porque ela vai ter uma pena de 20 anos, que é maior do que a do próprio estuprador, né? Então, isto é o que diz o PL, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante para a gente conversar, para as pessoas entenderem. Este não é o único projeto de lei que visa impedir ou restringir as hipóteses de aborto legal, né? Porque eu nem vou discutir a primeira parte, tá? A primeira parte eu acho que é super discutível também, mas eu vou me ater à questão do estupro, que é o tema nosso aqui. Muito bem, não é o único projeto de lei. Nós temos vários projetos de lei tramitando no Congresso há muitos anos que querem acabar com a possibilidade do aborto decorrente de estupro. Então, por que este projeto gerou toda esta questão? Porque foi aprovado o regime de urgência. Em 24 segundos. Em 24 segundos, aprovado o regime. Vamos explicar o que é o regime de urgência. O regime de urgência é o seguinte: quando você tem um projeto de lei, eu disse que tem vários projetos sendo discutidos há anos. Por quê? Porque eles vão para as comissões vão debater, tem audiência pública, vai e volta, é contra, é a favor, muda o quadro, enfim. É por isso que uma lei demora muito tempo para sair, porque ela é fruto de discussão e amadurecimento. Quando você aprova um regime de urgência, você diz, nada deste processo democrático de discussão vai acontecer, eu vou chamar todo mundo aqui no plenário, 1, 2, 3, vamos votar. Quem é contra, quem é a favor? Ou seja, aprovado o regime de urgência, na semana seguinte o projeto podia estar aprovado na Câmara, né? Então, é importante, assim, todo o barulho foi menos pelo teor do PL, porque tem vários PLs com esse teor, mas pela aprovação do regime de urgência, que impediria a discussão sobre a sociedade. Exatamente. Muito bem. Dito isso, o que nos indigna de forma profunda? A gente acabou de discutir aqui, né, que mais da metade, os dados agora, a gente vai produzir o próximo anuário brasileiro, já sei que os dados ainda são mais assustadores. Mas hoje o último dado oficial é 61,4% dos estupros são contra menores de 13 anos. Eu já falei para vocês que tem 2 meninas de menos de 14 anos dando à luz por hora no país. Então, dado este quadro, eu vou dar uma outra informação. Tem uma pesquisa realizada, que foi realizada entre os anos de 2015 e 2019, no antigo Hospital Pérola Baiton, hoje Hospital da Mulher, né, de São Paulo, que foi publicado em revista científica e tudo, que analisou a situação de meninas, adolescentes, que chegavam recorrendo ao aborto legal, pedindo o aborto legal porque é decorrente de estupro ou gravidez. Separaram as meninas em 2 grupos. O grupo das meninas que eram estupradas por desconhecidos ou amigos, ou enfim, e pelo grupo de estupro que eles chamaram incestuoso, intrafamiliar. Essas meninas aqui, que eram estupradas por desconhecidos, elas chegavam rapidamente ao Pérola Baiton para fazer, nas primeiras semanas de gestação. Essas aqui, intrafamiliares, elas eram mais novas do que as outras, né? 10, 11, 12 anos de idade. E elas chegavam depois da 23ª semana de gestação. Gente, é fácil entender por quê, né? Claro. Primeiro, a criança às vezes não sabe o que aconteceu, nem sabe que está grávida, só quando a barriga começa a aparecer, ou sei lá quando. Segundo, que ela está sob a autoridade do abusador e da família. Então, ela não tem a quem recorrer. O silêncio fica muito tempo ali.
Essa criança não pega um ônibus e vai até a delegacia. Nós estamos falando que este PL vai atingir diretamente estas situações. Não só estas, porque também a gente precisa dizer que nós estamos num país que vem desrespeitando o direito ao aborto legal sistematicamente nos últimos anos. E que se uma mulher que é periférica, que não tem dinheiro para pegar ônibus, que não sei o que, ela vai até um hospital buscar o aborto legal e ela não encontra, ela pode ir na 20ª semana, ela pode ir na 15ª semana, ela não vai encontrar. Né? Tem agora as pesquisas mostrando quantos serviços de aborto legal nós temos no Brasil, são ínfimos. Em São Paulo mesmo, a gente tinha Nova Cachoeirinha, que parou de fazer, que era uma referência. Então, ela vai, aí não é aqui, é lá, não é aqui, é lá, não, você tem que ir para outra cidade. Gente, essa mulher ou come ou pega o ônibus, entendeu? E que se ela chega, a chance dela chegar depois da 22ª semana de gestação é gigante. E não é porque ela foi displicente, é porque ela foi estuprada e porque o Estado não deu a ela, não garantiu o direito ao aborto legal. Então, a gente está falando de duas situações. Sejam mulheres que não conseguem acessar, sejam meninas que chegam realmente depois da 22ª por desconhecimento ou impossibilidade. E aí, Luciana, você está falando dessas mulheres, né? Como você falou aí, no caso de uma mulher que tem uma autonomia, né? Ela sabe o que aconteceu com ela vai, procura, ou ela trabalha, ou ela pega o ônibus atrás, não é? E aí eu acho que atinge também uma camada da sociedade de baixa renda, mais vulnerável, porque se você é filha, uma mulher, filha de um ministro, de uma classe social, né, de um empresário, você vai encontrar uma forma de fazer o seu aborto, né? Você pode fazer o aborto numa clínica particular e um aborto legal que decorreu de um estupro, ou quando é criminoso, as mulheres fazem também, a gente sabe, e ninguém é punido por isso. Exatamente. Então, a gente está falando de penalizar uma classe social que já vem sofrendo enfim, a mulher sofreu abuso, né? No caso da criança, ela, como eu falei, não tem autonomia, ela não consegue pegar um ônibus e ir procurar, não sabe nem, essa criança não sabe, ela não tem essa autonomia e ela está sobre, como você falou, a guarda do estuprador ali, e tudo que ele quer fazer é deixar isso por baixo do pano. Então, é de uma complexidade muito grande esse projeto. Não, é de uma atrocidade muito grande. É uma atrocidade. É uma atrocidade. E, logicamente, tem se apelado para a questão da vida, né? Enfim, mas são questões sensíveis, a gente tem que olhar para isso. Agora, eu tenho dito o seguinte, você tem duas vidas ali. Eu vou pegar o exemplo que a gente trabalha, que é uma menina, de 12 anos, grávida do pai. Esta menina foi estuprada pelo pai, o Estado não a protegeu, né? Ela foi estuprada pelo pai, ela está com mais de 22 semanas, ela recorre ao aborto legal e o Estado, que somos nós, de alguma forma a sociedade, diz para ela, não, você vai carregar este filho, né? Porque nós resolvemos que você não pode tirar este filho. Depois você dá para adoção, a menina tem 12 anos. Sim. Calma, não, mas vamos pensar o seguinte, Cris, é tão importante, né, preservar esse feto, então é o seguinte... Bom, mas olha, em compensação, você vai ter psicólogo todos os dias para dar conta disso. A gente vai fazer com que você estude em casa, vai ter uma professora te acompanhando em casa, né? E você vai ter atendimento psicológico. Ok, podemos até conversar. Eu acho absurdo mesmo assim, mas podemos conversar. Agora, no Sistema Único de Saúde, você não tem um psicólogo para atender permanentemente uma criança vítima de violência sexual. Não existe no Sistema Único de Saúde. Um atendimento individualizado, Madá, não tem. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho de uma hipocrisia as pessoas dizerem, a vida do bebê. E a vida dessa menina que morreu, que acabou. Entendeu? A vida dessa menina acabou. Então, assim, e ela vai ter o filho que vai ser gerado nessa situação de perpetuação de miséria e violência, né? E que vai ser morto pela polícia lá na frente. Deus me livre, assim. Não são todos os casos, gente. Tem gente incrível, tem gente que faz superações. Eu sempre falo o seguinte, eu já conheci mulheres que engravidaram cedo, que tiveram os filhos muito cedo e que são super poderosas, são maravilhosas. Aquela coisa da violência não definir. Eu acho que a violência não define mesmo, né? Mas ela deixa marcas. E aí, Madá, quando você fala de classe social, eu falo a violência está em todas as classes sociais, com resultados diferentes, não é? Com consequências diferentes. Então, assim, para uma menina de alta vulnerabilidade social, que engravida aos 12 anos do pai, que é obrigada a sair da escola, dizer que essa menina vai conseguir construir, ela tem que ser uma
heroína. Ela tem que parar e dar um prêmio Nobel, por exemplo. Porque, assim... Não, e que você falou, de fato, a violência não define, tem mulheres que conseguem superar, mas vamos lá, são histórias de exceção. São exceção, não é a regra. A regra é o contrário, é uma vida destruída dessa criança e desse bebê gerado, né? Então, assim, eu não sei nem como falar. É que, assim, é uma situação tão dramática e tão difícil que não pode ser discutida da forma desrespeitosa que foi discutida. Foi discutida de uma forma absolutamente desrespeitosa. Então, assim, e fora, professora de Direito Constitucional, existe algum paralelo na tentativa de unir os crimes de aborto e homicídio como técnica jurídica? Não tem. Claro que não. Não tem nenhum país, não existe isso. E sabe uma coisa que também que é muito absurda? Porque a discussão passa a ser se você é contra ou a favor do aborto. Isso. Ou seja, e essa não é uma discussão em absoluto sobre você ser contra ou a favor do até aborto. Até porque ninguém pode ser a favor do aborto. Essa frase já é errada em si, né? Exato, não é? A origem, a gênesis dessa questão, ela é errada. Quem é a favor do aborto? É a favor do aborto? A gente pode ser a favor de uma mulher não ser presa em decorrência de uma decisão que nunca é fácil, imagino, né? Eu nunca fiz um aborto, mas eu imagino que não deve ser muito sofrido para qualquer mulher você fazer uma decisão, ter uma decisão dessa. Então, assim, não é ser contra ou a favor do aborto, mas é respeitar o direito de uma mulher de decidir se ela está ou não no momento, se é possível, psicologicamente, financeiramente, economicamente, ter este filho ou não, porque, gente, esse filho vai sobrar para a mulher. Claro, sobre isso. Claro. E também acho que uma questão de levar em conta. A sociedade brasileira é majoritariamente contrária ao aborto. Eu sou contrária por questões de fé. Sim. Você pega a sociedade brasileira, 71% são contrários ao aborto. Quantos são favoráveis a que a mulher responda criminalmente? 16. Olha, 84% da sociedade. Você veja, muito uma sociedade esse majoritariamente. Então, assim, é uma questão muito mais delicada. Porque, por exemplo, eu sou contrária ao aborto por questão de fé, porque eu creio que é uma alma humana. O que eu digo para uma mulher que foi estuprada? Eu não sei. Eu não sei, vou dar um abraço, o que eu vou fazer? Agora, Madá, deixa eu falar uma coisa. Uma mulher que foi estuprada e abortou. Isso. Nunca eu vou denunciar essa... Entende? Claro. Então, assim, é uma questão profunda, delicada e que a gente tem que fazer esse esforço de botar para falar. Luciana, pessoas que sabem falar disso de um jeito justo, de um jeito profundo, de um jeito ponderado, né? Porque é sobre isso mesmo, né? Sobre você... E você falou, é uma questão de fé e acho que a gente tem que respeitar muito esta questão da fé, da convicção das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente é um Estado laico, onde fé e Estado não se misturam. Então, é muito importante a gente entender que o processo punitivo desta questão talvez não seja aqui na Terra, né? Se alguém acredita, se alguém realmente acredita, então alguém vai responder lá na frente, vai resolver lá na frente de alguma forma. Mas o nosso Estado é um Estado laico. E a gente tem uma sociedade que não consegue fazer uma laqueadura numa mulher que pede para fazer a laqueadura, que não consegue fazer uma vasectomia no marido dessa mulher quando pede, né? Eu sei de um caso concreto, a mulher tem 2 filhos, ela é casada, ela trabalha feito louca, ele trabalha feito louca, dá um mínimo de condição, morando muito mal com 2 filhos. Ela tentou fazer a laqueadura quando ela teve a segunda filha, não podia fazer porque ela era muito nova. O cara tá na fila há mais de 1 ano e meio para fazer vasectomia, não faz. Ela engravidou. E agora? Entendeu? É sobre isso. A gente precisa ir. Bom. Ai, que pena, Luciana, que a gente tem que acabar. Uma pena. A gente tem que acabar, uma pena. Olha, essa conversa é de 3 horas. É o podcast de 3 horas. É um tema dificílimo, espinhoso, mas cada vez mais a gente aqui expressando admiração pela forma como você conduz, que é o que trouxe uma mudança para que a gente veja a imprensa falando disso. Eu fiz uma vez uma matéria, muitos anos atrás, que dentro da história tinha um estupro de uma criança e o meu chefe, eu lembro até hoje, me orientou, falou, tira que isso é pernicioso demais para o nosso público. E foi graças ao trabalho da Luciana que a gente está trazendo aqui que isso mudou.
isso mudou. Hoje você vê, hoje se fala. E o importante é a gente falar, né? Não foi só meu trabalho, teve muito trabalho. Eu falo, a gente entrou numa onda mundial. Eu acho que a gente entrou numa onda onde as pessoas começaram a falar e deu sorte que a gente soube surfar na onda. E que bom que a gente está podendo falar aqui. E eu fico muito feliz de ter feito essa entrevista com vocês, porque de fato são das mulheres que eu admiro muito. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer enorme, pessoal. Muita informação aqui. Luciana, você é minha heroína. Luciana, uau, obrigada, muito obrigada por ter vindo. Isso é força na peruca demais. Isso é força na peruca demais. Muita força na peruca, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que você gostou desse papo com a Luciana Temer. Semana que vem a gente está de volta com mais força na peruca para vocês. Beijo, até lá. Beijo.